Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, na semana passada nós estudamos os elementos do tempo, as características do tempo atmosférico. Agora nós vamos estudar as características do clima, ou seja, o que todo tipo de clima tem como característica, mas com intensidades diferentes, tá? Quando acabar essa aula, eu gostaria muito que você tivesse a capacidade de diferenciar tempo atmosférico de clima, identificar os elementos que constituem o clima, tá? E examinar os climogramas e as suas informações, tá? Então, bora para a aula. Pessoal, a primeira pergunta que nós temos aí é se existe diferença entre tempo e clima. Sim, gente, existe uma grande diferença entre tempo e clima, tá? O tempo, ele é como a gente já viu, ele demonstra pra gente as características atmosféricas momentâneas. Por isso que a gente pode fazer a previsão do tempo, porque até 7 dias nós conseguimos mais ou menos prever o que vai acontecer na atmosférica. Já quando a gente fala de clima, a gente não está falando de uma coisa passageira como o tempo, nós estamos falando de uma coisa mais definitiva. O clima, ele constitui uma sucessão dos tempos meteorológicos, que variam dentro de um padrão de um período suficientemente longo de determinada localidade, mais ou menos 30 anos. Então, por exemplo, nós temos aqui na nossa região o clima tropical. Lá nos Estados Unidos, na região de Nova York, nós temos o clima temperado. Então, quando houve essa caracterização do clima tropical aqui e do clima temperado lá, isso foi baseado em observações que duraram mais ou menos 30 anos. E aí eles conseguiram afirmar que lá nos Estados Unidos a atmosfera se comporta de uma maneira diferente da que ela comporta aqui na nossa região, tá? Então a gente fala que tempo é algo relacionado às mudanças atmosféricas momentâneas, ok? E o clima está relacionado com a estabilidade dessa atmosfera já num período de mais de 30 anos. Tranquilo? Então, não se esqueça disso. Tá? Então, por exemplo, olha aqui, tá vendo esses dados nessa tabelinha? Tá falando que quarta-feira tá de um jeito, quinta de outro, sexta, sábado, domingo. Isso tudo aqui tá te mostrando as características do quê? Do tempo. É o tempo que tá mudando, não é o clima, tá? Por exemplo, aqui a mesma coisa. Olha como é que tá modificando o tempo, tá? Então, a gente não pode esquecer disso, que o clima ele traduz uma caracterização geral sobre as condições atmosféricas que vem ocorrendo com frequência a determinado tempo. Enquanto o tempo meteorológico, ele expressa uma caracterização específica e diária das condições meteorológicas, tá? Então, clima é uma coisa demorada, tempo é uma coisa passageira. Agora, nós vamos falar sobre os elementos climáticos. Gente, o que é elemento? Elemento é aquilo que todo clima tem, mas com uma intensidade diferenciada. É igual ao ser humano. Por exemplo, quais são os elementos característicos do ser humano? Nariz, orelha, boca. Mas todas as bocas, narizes e orelhas são iguais? Não. A mesma coisa a gente vai pensar sobre os elementos climáticos. Todos os climas têm esses elementos que eu vou te falar, só que de maneira e intensidade diferenciada. Temperatura. Todo clima vai ter uma temperatura. Só que os climas terão temperaturas diferentes. Então, imagina comigo um clima polar. É um clima muito frio. A temperatura é baixíssima. Aí você vai num clima equatorial, aquele da Amazônia. A temperatura vai ser o quê? Muito elevada. Lembrar que os climas que ficam nas zonas tropicais são climas com temperaturas mais elevadas. E os climas que estão em zonas temperadas e polares, a temperatura é mais baixa, tá? Então a primeira coisa você vai pensar o quê? Temperatura do ar. Todo clima tem temperatura, mas de uma forma diferente. Umidade e precipitação. Gente, todo clima, até o clima desértico, que muita gente pensa que não, existe umidade nele. Tá? Quanto mais elevada a umidade de um clima, maior vai ser a quantidade de precipitação. O clima que apresenta a maior quantidade de chuvas ao longo do ano é o clima equatorial. Ou seja,
das proximidades da linha do Equador, característico da floresta amazônica, tá? Agora, vamos pensar num clima que possui uma umidade totalmente inversa, baixíssima, um clima desértico. Só que eu posso falar que no deserto não tem umidade, não chove? Não, eu não posso falar isso. O que eu posso falar é que a umidade do deserto e a quantidade de precipitação é menor, mas existe precipitação nos desertos, tá? Então, todo clima tem um nível de umidade e um nível de precipitação. No entanto, assim como a temperatura, climas diferentes, umidades diferentes. Teremos climas com elevada umidade, como o clima equatorial, e climas com baixíssima umidade, como o clima desértico. Se você for na floresta amazônica, você vai ver muito mais umidade do que, por exemplo, lá no Chile, no deserto do Atacama. Ok? E aqui, ó, interessante, nós temos aqui as zonas climáticas. Isso aqui é a zona tropical, que a gente chama de zona quente. Isso aqui são zonas temperadas, onde está amarelo, temperada do norte e temperada do sul, que são zonas que a gente fala que são zonas mornas. Por quê? Porque elas ficam entre a zona mais quente, que é tropical, e entre as zonas polares que estão aqui, zona polar do norte e zona polar do sul. Quanto mais próxima a região tropical, maior a umidade. Obviamente, nessa região nós temos desertos, como no deserto, por exemplo, do Saara, que fica aqui. No entanto, tirando as zonas desérticas, a umidade dos climas nessa região é maior. Quando você vai indo para as zonas temperadas e também em direção às zonas polares, a umidade e a precipitação vai diminuindo. Agora, nós vamos falar aqui de pressão atmosférica. Gente, a gente mede a pressão atmosférica pela altitude e pela temperatura. Quando você está numa região mais alta, imagine aqui, ó, São Paulo, 750 metros de altitude. Aqui você tem uma zona de praia, onde você está praticamente em 0 metros de altitude. Observe que as duas têm uma coluninha roxa, que é uma coluninha de ar. Observe que a coluna é maior, ou seja, a distância entre a atmosfera e a superfície é maior quando está mais baixo o local. Então, em áreas mais planas, em áreas de baixa altitude, a pressão atmosférica é maior, e em áreas de maior altitude, a pressão atmosférica é menor, pois a distância entre a atmosfera e a superfície é reduzida. Tá? Como isso interfere no clima? Nessas regiões onde a pressão atmosférica é menor, o ar é mais rarefeito. O que seria um ar mais rarefeito? Seria um ar com menor presença de gases e umidade. Se eu tenho menos gases e menos umidade, eu tenho menos coisas para absorver a temperatura e deixar o ar mais quente. Então, em regiões mais elevadas, onde a pressão atmosférica é menor, o ar é mais rarefeito e, consequentemente, fica mais frio. Além dessa questão da altitude, a pressão atmosférica ela é medida pela temperatura que eu falei para vocês. Nós temos zonas quentes, que são zonas de baixa pressão atmosférica, como a região tropical aqui, ó, que está em laranja, e nós temos as zonas temperadas e polares, onde a temperatura é menor e a pressão atmosférica é maior. E aí, as áreas frias são áreas de alta pressão e as áreas quentes são áreas de baixa pressão. Como isso vai influenciar no clima? Isso influencia no clima da seguinte maneira: os ventos sopram das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Então, por exemplo, a tendência é que a região tropical, como eu já falei para vocês, tenha maior umidade, porque os ventos úmidos saem das áreas temperadas, com mesmo tendo pouca umidade, e vão para as áreas tropicais, tá? Não esquecer disso. Os ventos sopram das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão atmosférica, tá? Todo o clima tem um nível de pressão, seja maior ou menor, tá? Como eu falei para vocês, olha como é que é a circulação atmosférica, ó. Os ventos vão saindo das áreas mais frias e indo para as áreas mais quentes. O Equador, como você pode observar que eu passando o mouse, ele recebe mais ventos, tá? E aí, pessoal, para a gente terminar aqui, eu quero que vocês entendam o que é um climograma. Climograma nada mais é do que um gráfico onde nós temos aí os índices pluviométricos, que são os índices de chuva, e eles são mensurados pela barrinha,
tá? E os índices de temperatura, que são mensurados pela linha. Quanto maior for a barrinha, quer dizer o quê? Quer dizer que chove mais. E quanto menor, quer dizer que chove menos. Essas letrinhas aqui correspondem aos 12 meses do ano, janeiro até dezembro. Nesse climograma aqui em Manaus, por exemplo, você observa que o mês que choveu mais foi o mês de março. Como que eu sei isso? Porque a barrinha está maior. E o mês que choveu menos foram agosto e setembro, com a mesma quantidade de chuva. Quanto que choveu em março? Quase 350 milímetros. Aqui, ó. Você pega aqui e põe para cá. Quanto que choveu em agosto e setembro? Aqui, ó. 150 milímetros. Qual o mês que a temperatura foi mais elevada? É onde a linha está mais alta. No caso, ó, setembro foi o mês que choveu mais. Observe como o clima de São Lourenço, aqui no sul de Minas Gerais, cidade próxima da gente, é totalmente diferente. O clima aqui, ó, você observa que tem meses que chove bem menos que aqui no clima de Manaus, tá? O mês que chove mais é 275 milímetros, ou seja, se eu comparar o mês que chove mais em São Lourenço, é menos do que o mês que chove mais aqui no clima equatorial. Lá no clima de Manaus, o mês mais chuvoso é março, aqui no de São Lourenço é dezembro, tá? E a gente sabe, olha aqui, maio, junho, julho, agosto, setembro, quase que não chove nada em São Lourenço, tá? Aqui nós temos meses que chovem menos, mas mesmo assim chove bastante. A gente fala que as chuvas aqui são bem distribuídas. Nesse caso aqui não, tá? Nesse caso aqui, você observa que há realmente um período de praticamente seca, onde o índice pluviométrico é muito pequeno, tá? Então, quando eu falo de climograma, eu estou falando desse gráfico que representa pra gente o clima através dos níveis de precipitação, as barrinhas. E aí, se eu quiser saber quanto que choveu no mês, eu vou estar no máximo da barrinha, venho aqui no milímetro e vejo, ó, 250 milímetros. Se eu quiser saber qual foi a temperatura média, por exemplo, aqui em dezembro, ó, 27 graus Celsius. É assim que a gente observa, tá? Então, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que você possa ter entendido o que eu passei para você. Qualquer dúvida, entre em contato. Abraço.